Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou estilista de uma marca de roupa infantil, trabalho com tingimento natural e fiquei super feliz com o convite da Fashion Revolution para falar com vocês sobre esse tema. E bem nesse momento que nós estamos vivendo, de um resgate mesmo, a valorização, ao feito à mão, as técnicas mais naturais, né? Fez a gente refletir um pouco sobre o consumo, sobre o que vai acontecer com a moda agora no futuro. E eu acho que as marcas agora não tem outra saída, né? A sustentabilidade está aí, não tem mais outro caminho a ser seguido. Acho que esse momento fez a gente pensar em tudo isso e acho que veio calhar falar sobre o tingimento natural, esse resgate milenar, né? Essa técnica antiga, super bacana de tingimento. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre o tingimento. Então, é o seguinte, o tingimento natural, ele é simples, porém ele tem algumas etapas a serem percorridas. Primeira coisa, ele precisa ser feito com tecido natural. Ele pode ser o algodão, pode ser o linho, pode ser a seda, a lã, mas ele só pode ser feito com tecido natural. O sintético, ele pode até tingir, mas ele mancha. Quanto mais sintético tem o produto, o tecido, ele mais manchado ele vai ficar. Eu já fiz alguns testes e dá certo, mas não fica tão legal, certo? Hoje eu vou fazer com vocês o linho. O linho que eu tô utilizando é esse. O linho um pouquinho mais fininho. Por isso o linho ele tende a ser um pouco mais fino, mais transparente mesmo, tá? Eu uso sempre o branco ou o cru. Então, vamos lá. O processo, a primeira coisa que eu preciso para tingir é a limpeza do tecido, tá? Ele vem com a goma e tal, então eu preciso tirar isso dele. E como a gente está falando de processos naturais, eu preciso também que ele seja um produto natural. Tem vários no mercado, produtos naturais, mas você pode você mesmo fazer. Eu faço que eu até coloquei numa embalagem que eu tinha, que é 1,5 litro de água, 100 gramas de sabão de coco, você rala o sabão de coco, 25 ml de álcool e 1 colher de bicarbonato de sódio. Aí você mistura tudo, deixa ele uns 5 minutinhos e pronto, você vai utilizar 5 ml para cada litro de água, certo? Isso pra gente poder limpar o produto. É um sabão, certo? Mas é um sabão neutro. Isso você pode utilizar na sua casa, para as roupas também. Se você quiser colocar uma essência para ficar, porque ele tem um cheirinho de coco suave, certo? Então, a primeira coisa, eu lavei o tecido e deixo ele secar naturalmente, certo? A próxima etapa, o que acontece? Nós temos dois tipos de tecido, de origem animal e de origem vegetal. Então, o algodão, o linho, de origem vegetal. A lã, a seda, origem animal. Então, a gente tem que tratar sempre o tecido de maneira diferente, tá? De origem animal ou vegetal. Mas eu vou explicando para vocês mais pra frente. Então, aqui, como eu não tinha muito tempo, cada processo ele demora de 30 a 40 minutos para serem feitos. Então, a gente ia ficar aqui uma tarde inteira para conseguir fazer. Então eu fui fazendo os processos, vou explicar para vocês como funciona e deixei só pro final, que é a parte mais legal, que é do tingimento, né? Da cor e tal. Então a preparação eu vou explicar para vocês. O tanino é a fixação. Eu preciso devolver a proteína pro tecido. Isso eu vou fazer somente de tecidos de origem vegetal. Tá? Animal a gente pula, então a seda e a lã eu pulo, tá bom? Essa etapa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a fixação do tecido. A fixação eu posso fazer com leite de vaca, com o leite de soja, com a folha do cajueiro, posso fazer com folha de goiabeira. Então, eu acho mais fácil fazer com folhas do que com leite. Primeiro que fica caro, né? Um leite de soja, um leite de vaca e tal. Mas o processo é o mesmo, certo? Então, eu usei aqui a folha do cajueiro. Vou pegar aqui, ó, a folha do cajueiro como ela é. Ó, eu peguei ela seca. Você pode fazer ela fresca também, mas eu usei ela fresca. Ela seca, desculpa.
Então, o processo é assim, eu fervo a água, coloco a folha do cajueiro. A folha do cajueiro eu vou usar 30% do peso da minha peça. Uma coisa importante é sempre pesar o extrato seco, tá? Nunca molhado nem o tecido, nem o extrato. E outra coisa que é importante também, que eu não falei, tem que sempre pesar antes o tecido que você vai utilizar, tá? Então, aqui no caso, eu utilizei 72 gramas de tecido. Então, eu cortei em pedaços pequenos para ser mais fácil. Eu tô fazendo aqui adaptado, tô fazendo na minha casa. A gente usa normalmente fogão industrial, panelas grandes, mas como a gente tá em casa, então eu tô fazendo pequenas quantidades, tá? Então eu vou utilizar 30%. Então 72% de linho foi o que eu pesei no começo do meu trabalho. E aí então eu vou utilizar 22 gramas desse extrato. Então eu sempre peso, fervo a água e coloco lá para ele ferver. Então ele vai ficar 40 minutos, tiro todo esse extrato e mergulho o meu tecido branquinho, lavadinho, dentro desse tanino, certo? E ali ele vai ficar 40 minutos, certo? Bom, depois desse banho de proteína que a gente deu com a folha da goiabeira, do cajueiro, enfim, da que você escolher, agora a gente vai para o mordente, que é o alúmen. O alúmen é o mais fácil de encontrar no mercado. O alúmen é assim, é um salzinho. A gente até encontra em farmácias de manipulação. Muita gente confunde com a pedra ume, que é aquela que as manicures usavam e tal, mas aquela pedra ela é sólida, esse é um pó mesmo, tá? Então ele é para fixação, então eu não vou utilizar ele depois da peça tingida, tudo isso eu tô preparando o tecido para receber o corante, tá? Então nós vamos nós vamos ferver a água novamente. O alúmen eu vou utilizar 8% do peso da peça. 8% no vegetal e 15% no animal, certo? Então aí o animal vai entrar o linho, a lã, que a gente não deu o banho de proteína antes porque não precisava, mas agora ele entra, tá? Como eu usei só vegetal, então eu utilizei 6 gramas do alúmen na água quente. Então aqui eu vou dissolver essa pedra nessa água quente, tá? E aí acabou de ferver no processo do tanino, eu vou colocar aí no mordente e ele vai ficar uns 40 minutos aí de molho para ele fixar. Bom, agora a gente vai para a parte dos corantes, né, do tingimento. Então eu vou falar primeiro para vocês que primeiro que esse tingimento é sempre uma surpresa. Então pode ser que aquele dia você sempre acha que vai dar cor vermelha, aquele dia ele dá um vermelho mais pro marrom, outro dia ele dá um pouco mais pro laranja, até porque nós estamos trabalhando com coisas naturais e aí nunca tem um padrão, isso que é bacana também. E o legal também é você, quantas vezes eu já tentei tingir, deu errado, por exemplo, um mito assim, beterraba, muita gente acha que beterraba fica aquela cor linda, não fica, a beterraba não tinge, a cor realmente fica linda, a água sai linda, mas o tecido fica branco de volta. Então, repolho também é um que eu já fiz muitos testes e não fica com uma cor legal. Mas em compensação tem muita coisa que tinge que fica super bacana. Uma delas, por exemplo, é a casca de cebola. Eu não trouxe a casca de cebola hoje, mas assim, a cor é incrível, olha, ele dá um amarelo super bacana. E interessante falar também é que, por exemplo, essa é a seda, todas foram tingidas com o mesmo material. Essa é a seda, esse é o algodão e esse é o linho. Olha a diferença que dá no tipo de tecido e esse é a lã. Então, cada um dá a sua tonalidade. A seda sempre fica mais bonita, a seda sempre dá um brilho diferente, porque é próprio dela. Então, assim tem pau-brasil, tem crajiru. Esse aqui é a casca de cebola roxa. Olha que interessante, a casca de cebola roxa fica com esse tom, né? E aí assim a gente tem açafrão, cúrcuma, temos aqui urucum, casca de carvalho e assim vai. E aí jatobá, que é super legal também. E aí hoje o que eu trouxe para vocês são 3 tipos. Eu trouxe o pau-brasil, trouxe que vai trazer uma cor vermelhada,
a cúrcuma, que é uma cor amarelada, e o jatobá, que ele vai trazer um mais rosé, certo? Então, vamos lá. Para atingir, o que a gente precisa? Vamos voltar lá, que a gente também precisa saber o peso da peça. E aí, o pau-brasil, eu utilizei 100%. Então, 100% da peça, do peso da peça, 100% da matéria-prima, tá? Então, eu vou pesar, se minha peça tem 72 gramas, 72 gramas é a quantidade que eu vou pesar para extrair, certo? E a cúrcuma, a mesma coisa. O jatobá, eu já preciso de 2 vezes mais, tá? O jatobá eu preciso, por exemplo, 72 gramas é o peso do meu tecido, eu preciso de 144 gramas de jatobá para poder tingir, tá bom? Por exemplo, eu sempre falo que na dúvida é 100%. Na dúvida é a mesma quantidade, se você tiver na dúvida. Mas, por exemplo, tem pigmentos que são muito pigmentados, igual o pau-brasil, igual alguns outros, que às vezes nem precisa do total de 100%. A casca de cebola eu preciso de 200%, então eu acabo fazendo sempre uma panelona, porque a casca ela é muito leve, então eu preciso às vezes de muita casca de cebola para dar um pouquinho. Mas vale super a pena, fica super bonito. Então, os 3 então, que eu trouxe é o pau-brasil, a cúrcuma e o jatobá, certo? Então, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou extrair o pigmento, vou ferver a água, vou colocar a folha que eu quero, enfim, pode fazer até eu já fiz com caroço de abacate. Então, enfim, tudo que você quiser fazer o experimento, você vai ferver a água, ferveu, você coloca o pigmento e aí você vai esperar 30, 40 minutos fervendo, depois do processo inteiro, né? E aí você tem que coar e tirar esse pigmento, porque se você deixar o pigmento junto com o tecido vai ficando sujo e não é bacana. Depois você tem que ficar lavando para tirar até a serragenzinha e tal. Um pouquinho de resíduo pode ter, você lava, mas o ideal é coar, certo? Então o processo é esse, você coa e aí você pega o tecido que já foi passado por todos esses processos e aí a gente vai colocar na água para o tecido ficar ali fervendo, tá? Então é nesse processo que eu parei, eu já extraí o tecido, eu já extraí o pigmento. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, esse aqui, dá pra ver? Esse aqui é o açafrão. Ó, o açafrão, que é o cúrcuma, ele é meio grossinho. Então, ó, olha lá a cor que ele sai. Dá pra ver? Ó, ele sai com essa cremosidade. Esse aqui é um pouco do fio, né? Porque ele desfia um pouquinho. Mas ó a cor linda que ele sai, amarelo. Ó, então esse é a cúrcuma. Agora eu vou tirar do pau-brasil. Olha que lindo. Olha lá o que eu falei, eu coei, mas mesmo assim fica um pouquinho de resíduo, ó. Que depois a gente lava, isso vai sair. Então, olha que lindo a cor do tecido que sai. Ó, esse é o pau-brasil. E agora eu vou tirar do jatobá. O jatobá, ele sai um marrom meio rosé. Olha, dá pra ver? Tem um marrom mais rosado um pouco. Então, eu não vou lavar eles agora, porque o ideal é ele esfriar. Depois que ele estiver morno, a gente colocar na água com um pouquinho de uns 80 a 100 gramas de sal, para deixar uma fixação um pouquinho maior, tá? Então, o ideal é não tirar quente e já colocar debaixo da água, porque toda fibra não é legal tomar um choque térmico. Então, o sal, tem gente que coloca vinagre e tal, eu prefiro o sal. Você coloca o sal na água e ali ele fica uns 15, 20 minutos, depois é só jogar água e deixar ele penduradinho, não sendo no sol, né? E ele esticadinho na sombra, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. O processo é muito interessante, é rico demais.
você pode fazer as suas pesquisas. O gostoso é testar, né? Testar árvores novas, viu uma árvore bonita, parece que a cor é legal. E assim a gente vai descobrindo novas cores, a gente vai descobrindo novos processos. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.